Grande Walter! Seja Boa bem-vindo, tarde. meu querido. Tudo bom? Meu amigo Fred John, boa tarde. Tudo bom? Tudo bom? É um prazer a gente estar junto novamente aqui no programa Muito Tocando obrigado. Oculto com você. A gente esteve junto aqui no começo do ano, né, fazendo a Perfeito. sua abordagem aqui. Viajamos aí por vários temas muito interessantes, muito importantes, digo eu, né? Porque Exato. o que você traz para a gente é sempre muito relevante. Assim como esse tema de hoje, que a gente está agora começando aqui, e o tema vem dizendo isso. Afinal, o que é ser um bom pensador, um livre pensador? Né? Bom, Walter, Perfeito. isso dá para a gente divagar em um monte de coisa, um monte de conceitos em cima dessa pergunta, né? O que é um livre pensador? Exatamente. A gente tem aí o que começou lá com Platão, com Aristóteles, com os grandes filósofos do passado, que nos deixaram muitas boas heranças para o presente, também muitas questões lá com Hermes Trismegistus. Enfim, Perfeito. a gente tem muita coisa bacana como antepassado para a gente usar e abusar das teorias filosóficas, mas eu quero saber de você, qual a relevância desse tema para hoje e o que você veio apresentar? Vamos lá. Muito bem. Essa apresentação foi feita mediante um pedido que me foi feito no departamento eu tenho a minha atividade, né, na Sociedade Brasileira de Biose, então o administrador me pediu para fazer. Então, eu nem pensei que um dia eu ia fazer isso. Mas surgiu essa ideia e eu gostei muito, porque Legal. tive que pesquisar muito, muito, e é uma pergunta muito excelente, né? Afinal, o que é ser livre pensador? Porque Uhum. às vezes a gente vê muita gente nos meios de comunicação, é isso? Dando entrevista, Uhum. ele diz assim: eu sou um livre pensador. Agora a gente pergunta: será que é mesmo? Essa é a pergunta: será que é mesmo? Então, é justamente a gente tem que fazer essa pergunta. Afinal, o que é ser um livre pensador? É isso? Então, Exatamente. eu tenho aqui, na verdade, eu fiz 11 abordagens, mas eu vou fazer uma síntese de tudo, né? Veja só a amplitude desse estudo, né? As considerações iniciais, algumas reflexões a respeito do pensar, o pensamento conforme as bases neurológicas da ciência acadêmica, uma síntese, né? O princípio da iniciação vai ser bem rápido, o pensamento conforme o conhecimento iniciático, né? Outra, sexto ponto, liberdade de pensamento conforme divulgado na internet. Veja bem, é isso? Conforme divulgado na internet. Agora, liberdade de pensamento conforme o conhecimento acadêmico das universidades. E depois, a oitava coisa, liberdade do pensamento conforme o conhecimento iniciático. Então, tem diferenças. Né? Então, e finalmente, o que é ser livre pensador conforme o conhecimento iniciático? Né? E isso aí está ligado com a expansão do estado de consciência. E depois as conclusões. É isso? Então, o assunto Legal. é muito extenso, né? Mas eu vou, evidentemente, sintetizar. Né? Isso aí é um assunto que dá um curso. Né? Se a gente for fazer um curso, dá 10 aulas de curso. Né? O assunto é muito extenso. Né? Então, Uhum. vamos ver aqui a parte de considerações iniciais. Né? Uma das grandes conquistas do ser humano é atingir o estado perfeito do exercício da liberdade. Né? Ser livre é a mais alta aspiração do homem. Pelas grandes transformações culturais ocorridas a partir do século XVIII, foi possível colocar esse ideal nas leis humanas, nos estados democráticos, tornando a aspiração libertária uma obrigação social e função política e legal do Estado. O livre pensamento e o direito à liberdade de expressão tornaram-se fundamentais para o pleno exercício da cidadania, o livre pensamento. Né? Isso foi, a título de informação, isso foi inicialmente determinado pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em decorrência da Revolução Francesa, né? A partir de 14 de julho de 1789. Somente 6 semanas depois do assalto à Bastilha, e apenas 3 semanas depois da abolição do feudalismo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francês foi adotada pela Assembleia Nacional Constituinte da França, né? Pelo processo revolucionário, como o primeiro passo para o escrito de uma Constituição para a República Francesa. Posteriormente, isso é muito interessante, no dia 10 de dezembro de 1948, foi proclamado a Declaração Universal dos Direitos Humanos em Paris pela Assembleia Geral das Nações Unidas, ratificando e ampliando essas noções de liberdade. Né? Portanto, é fundamental para o ser humano o direito à liberdade. Isso aí não há dúvida nenhuma. Né?
Mas é necessário que o homem tenha perfeita compreensão a respeito do que seja realmente liberdade. Direito ao livre pensamento e livre expressão, com todas as possibilidades e limitações que isso acarreta. Então, a presente exposição tem a finalidade de colaborar para esse entendimento, não só no aspecto humano, popular ou acadêmico da ciência, né? Mas principalmente no âmbito do conhecimento filosófico, transcendental e iniciático. Essas, então, são as considerações iniciais. Algumas reflexões a respeito do pensar. Vamos fazer sinteticamente, né? Falar em consciência é algo muito difícil. Poderíamos consultar o que há disponível nos arquivos do conhecimento humano e ainda assim ficaríamos, com certeza, no campo das hipóteses. A grande pergunta, o que é consciência? O que é consciência realmente? Né? A psicologia estuda, a psiquiatria, a ciência oficial, etc. Né? Isso envolve, claro, a teoria do campo do conhecimento, né? Que faz parte da filosofia. Mas, a despeito das dificuldades que encontramos, verificamos que inúmeras perguntas nos conduzem à necessidade de profunda reflexão a respeito do universo da qual fazemos parte. Né? Então, algumas perguntas que a gente faz de início. Né? O que é consciência? O que é inteligência? Essa resposta não foi dada ainda. Isso está sendo estudado. O que é realmente inteligência? O que é liberdade? O que é realmente liberdade? O que é livre-arbítrio? Fala-se muito, mas não, o que é livre-arbítrio? O que é universo? Aí, então, pronto. Aí, é a grande pergunta, né? O que é a vida? Outra pergunta, né? A ciência não tem uma resposta. E, finalmente, o que é felicidade? Não se tem uma definição. Nós vamos ver isso aí. Fala-se muito de felicidade, mas as pessoas discordam em vários pontos, cada um tem uma noção de felicidade. Então, apesar dessas afirmações, apesar dessas grandes dúvidas, né, no cotidiano, né, as pessoas, dia após dia, em nossas relações e atividades diárias, utilizam-se das mais variadas expressões utilizando esses conceitos. Né? Por exemplo, as pessoas dizem, olha, veja bem, no dia a dia, a gente percebe, né? As pessoas às vezes falam assim, que falta de consciência. Mas o que é consciência, né? Aí diz, outra coisa, aquela pessoa é muito inteligente. Mas o que é inteligência, na verdade, né? Outra coisa que a pessoa fala, eu gosto de liberdade. Mas o que é liberdade, né? Outra questão também que as pessoas falam, eu faço questão de tomar as minhas próprias decisões. Mas o que é livre-arbítrio, né? O universo é muito grande. O que é o universo? E muita gente diz, a gente ouve frequentemente, a pessoa diz assim, quem manda na minha vida sou eu. É algo que merece um profundo estudo para ver realmente se a pessoa manda na sua vida ou não. Né? E o importante é feliz. O importante é ser feliz, uma outra afirmação. Mas o que é felicidade? No conhecimento iniciático, nós temos uma noção de felicidade que não coincide exatamente com essa noção de felicidade que nós temos no mundo profundo. Né? Então, a questão da afirmação com relação à dúvida não significa que não tenhamos elementos adequados para a decisão. Né? Não significa que estejamos numa total incapacidade para definir caminhos ou qualificar objetos. Mas, uma coisa é certa, daí podemos entender a questão transcendental, ou seja, naturezas que estão além dos limites determinados pela nossa condição humana. Realmente isso existe. Condições, natureza, que estão além do entendimento humano. Né? A simples abordagem desse fato já é um grande passo no sentido do entendimento superior. Né? Por isso é fundamental entender o que é o universo e a divindade, para quem entende divindade ou não, sobre os quais temos um profundo desconhecimento. Não poderão ser entendidos pela razão, pela lógica, pelo intelecto, pelos recursos mentais. Aí tem a questão do conhecimento. Né? Contra esse raciocínio, a ciência oficial acadêmica poderá fazer grandes contestações. Né? Afinal, qual será a verdadeira tese dos agnósticos? Né? E assim por diante. Né? A filosofia definimos como a ciência das causas primeiras para resolver o problema da vida. Isso é definição de filosofia. Né? Então, agora, será possível ao ser humano descobrir e entender as causas primeiras? Afinal, a possibilidade do conhecimento é infinita ou estará o homem irremediavelmente preso ao seu mundo e às limitações das suas percepções? É uma pergunta que se faz. Né? Agora, a outra questão também, resumidamente, é a questão do acúmulo de conhecimentos. Né?
Na razão ordinária do pensamento científico, é entendido que o conhecimento é parecido com uma construção de um muro, de tijolo por tijolo, conhecimento indutivo, né? À medida que os conhecimentos são incorporados à ciência, a ciência, como campo formal dos grandes avanços científicos, teria cada vez mais instrumentos adequados para possibilitar e desvendar os grandes enigmas do universo. Isso é assim que se dá um grande avanço científico. Então, a ciência entende que o futuro cada vez mais extraordinário da ciência será feito pelo avanço das conquistas na matemática, na lógica, no equipamento, etc. Mas só que, pelo entendimento iniciático, não é bem assim. Nós vamos ver, não é bem assim. É claro que, pelo conhecimento superior, nós sabemos que é importante a transformação interna do indivíduo. Né? A questão da transformação interna não é considerada pela ciência acadêmica em geral. Em geral, dizemos, porque já existem cientistas nos dias de hoje que visualizam a necessidade da transformação interna do ser humano para uma nova forma de se entender o universo. Né? Então, por esse caminho, estão a nova concepção da física quântica, e os cientistas fazem a conexão do pensamento ocidental com a ciência transcendental do Oriente. Né? Sempre está sendo feito. Né? É claro que uma coisa é importante. Pelo conhecimento transcendental, existe uma limitação do intelecto. O intelecto vai até um certo ponto. Né? Então, cada vez mais, no terceiro milênio, né, nós vemos que a questão do conhecimento dependerá de características intrapessoais do ser humano. Isso é importante para a questão do livre pensamento. Né? Os avanços do conhecimento dependem da forma como a consciência humana percebe o universo que é certo. Então, disso, deduz que a tecnologia, o desenvolvimento de aparelhos sofisticados, não dará ao homem a possibilidade de transpor suas limitações, que são fruto das características internas da sua constituição hiperfísica. Né? Então, existe a ciência que se preocupa em estudar o espaço externo, né? A conquista dos outros planetas e viagens espaciais. Né? Mas a verdade é que, diferentemente, o grande desafio da humanidade, do ser humano, é a conquista do espaço interno, dele mesmo, o autoconhecimento. Né? Isso não é novo, né? Porque Platão, Aristóteles, né? Aliás, lá no templo de Apolo, em Delfos, né? Isso foi a base do conhecimento socrático, né? Sócrates, né? Lá no frontão do templo estava escrito lá: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Aí está. Então, desde a antiguidade, a gente sabe que não é só pelo intelecto e pela ciência que o homem vai entender, baseando nesse conhecimento já da antiguidade. Né? O conhecimento interno dele vai abrir a possibilidade de ele conhecer a si mesmo e conhecer o universo. Então, é claro que isso tudo, existe uma questão da analogia. Né? A analogia é muito importante. Pois não. Walter, desculpa só te interromper um minutinho, mas eu acho que nós estamos vivendo uma coleção gigantesca de fake news pelo mundo afora. E há anos estamos fazendo isso, né? Se alguém tiver que buscar um autoconhecimento pelas coisas que o ser humano nessas décadas deixaram de arquivo, eles vão ficar super confusos, porque não vão saber o que é certo e o que é errado, né? Exatamente. Como é que vão ser a base de pesquisa para as novas gerações que vão estar futuramente aí buscando os legados dos antigos para se basearem, se nortearem? Pois é, isso aqui, é claro que... Aliás, isso faz parte de uma próxima live que nós vamos fazer, que é didática para o terceiro milênio. Já está linkado, o link é esse, né? Existe uma nova live que nós combinamos, é uma didática para o terceiro milênio. É necessária uma nova didática. E essa nova didática está focada no autoconhecimento. A pessoa conhecer as suas próprias limitações, a sua natureza interna, isso é importante. Não é novidade, isso veio na antiguidade. O tempo de Apolo, de Delfos, Sócrates falava nisso, Platão, Aristóteles, né? E hoje, e também os grandes pensadores que trouxeram esse conhecimento da Índia, como Helena Petrovna Blavatsky e outros tantos. Né? Então, as reflexões são essas para o terceiro milênio. Né? Sócrates, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Porque se o pessoal for buscar como base o legado do século XX e o século XXI a respeito de filosofia,
eles vão encontrar, na verdade, muitas releituras do que foi feito no passado, né? Exatamente. Muitos colégios iniciáticos que também partiram desse pressuposto, né, de todo esse arquivo, de todos esses ensinamentos, para conseguirem avançar no conhecimento e deixarem também uma contribuição. Mas também tem muita coisa que as pessoas vão confundir as pessoas como fake news, que estão ativamente aí pela internet afora, né? Não, isso aí nós vamos ver. Nós vamos estudar a questão dos fake news, faz parte da nossa abordagem. Pode continuar. Tá. Não, então, e essa questão era a única dúvida, se você já vai continuar a partir daí, continuar isso aí, a gente vai entrar nisso aí, né? O Descartes, logo, a gente pode até, o Descartes é um grande ser, né? Um dos fundamentos da ciência acadêmica é o Descartes, né? E ele entrou com esse pensamento extraordinário, penso, logo existo, né? Mas pelo conhecimento transcendental, nós podemos ir além. Eu posso falar assim, penso, logo eu penso que existo. Não é verdade? Nada? Penso, logo existo, não. Eu posso dizer, eu penso, logo eu penso que existo. Isso é uma coisa muito importante, porque eu posso dizer assim, eu sou o Walter, moro na rua tal, número tal e tal, fico fazendo minhas coisas por aí, mas não é bem assim. Pelo conhecimento transcendental, nós somos muito superiores à própria identificação com a personalidade. Né? A personalidade é apenas um aspecto. É o momento, né? É um momento, né? É um momento. Então, é uma coisa. Aliás, agora, sem querer entrar em religião, mas entrando no conhecimento científico, né? Científico superior, né? Da ciência. O próprio Jesus, né? Uma grande coisa que ele falou assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Na religião não se fala o que é essa verdade. O que é a verdade? O Pôncio Pilatos perguntou para ele o que é a verdade. Mas pelo conhecimento iniciático a gente pode entender. Uma forma de entendimento é isso. A verdade é o conhecimento de si mesmo. É isso. Quando o indivíduo conhece a si mesmo, ele entende o universo. Está baseado lá no conhecimento do tempo de Apolo em Delfos. Ô, Walter, também é uma grande bobagem a gente acreditar que esse mundo aqui é o que a gente acredita ser a verdade, porque nada que seja verdadeiro é tão transitório quanto o que a gente estamos vivendo, né? A gente está vivendo momentos transitórios a todo momento. Exatamente. Olha quantos mundos já se perderam em décadas passadas para cá. Se você fala de anos 80, anos 90, anos 2000, 2010, agora estamos em 2020, né? Quantos mundos já não se acabaram e não estão mais de volta para cá, que só temos a referência pequena de coisas que ficaram lá atrás e não voltam mais. Então, se fosse verdade, a verdade não é tão perene, a verdade é sólida, ela se mantém, né? Se mantém. Bom, mas o próprio, agora retornando ao Jesus Cristo, né, ele tem uma afirmação que até hoje a própria religião não explica, né? Num determinado momento, ele repetiu algo que está no Salmo. Ele falou assim: vós sois deuses esquecidos, né? Somos deuses esquecidos. Estamos relembrando a nossa divindade. Isso é muito importante. Isso faz parte de uma didática para o terceiro milênio. E não é uma coisa inventada por alguém, não. Isso faz parte do conhecimento dos mestres. Os mestres vêm ensinando isso através do século. Né? Isso é uma coisa muito importante. Tá. A terceira parte que eu quero dizer sinteticamente é que o pensamento conforma as bases neurológicas da ciência acadêmica. Né? Então, existe um grande estudo sobre o cérebro, sobre o sistema nervoso, central e periférico. Né? Existe hoje a ciência tem um grande conhecimento. Né? Os lobos, né? Frontal, temporal, parietal, occipital, né? Cada um com a sua função, etc. Né? Mas uma coisa muito importante que a ciência designa, né? E estabelece é o seguinte: veja só que importante, hein? Como a ciência caminha para o sentido iniciático também. O hemisfério direito cerebral está associado com a criatividade e o hemisfério esquerdo está associado com as habilidades lógicas. Significa o seguinte, que o hemisfério esquerdo do ser humano é masculino, o hemisfério direito é feminino. Olha só. Então, nós temos essas duas partes, masculino e feminino. A gente sabe que o lado direito nosso é comandado pelo hemisfério esquerdo, né? É um cruzamento. E o lado esquerdo é comandado pelo hemisfério direito. Então, veja bem, é por isso que o homem, quando nasce homem, ele tem uma habilidade muito grande para pensar logicamente, raciocinar, e a mulher tem intuição. Né? A mulher tem uma intuição fantástica. Né? Ela faz parte do
do lado feminino disso. Mas não é só isso. Nós podemos ver que a lei, que o processo é universal. Se nós pegarmos o globo terrestre, nós verificamos que o hemisfério oriental é feminino e o hemisfério ocidental é masculino. Muito interessante isso, Walter. Dentro Então, desse princípio, desse histórico, não vou te interromper, só vou te perguntar uma coisa em cima disso. Quando você pega pessoas... Deixa eu só te perguntar uma coisa rápida em cima disso. Pois não. Pode perguntar. Quando você tem uma pessoa trans, vamos supor, o homem que a gente chama de mulher trans é aquela pessoa que se transformou, né? O homem, a mulher que vai se transformando sim. No outro ser. Sim. Sendo homem se transformando em mulher ou sendo mulher se transformando em homem, ela vai ter biologicamente o traço imutável, né? Conforme ela vai amadurecendo e se tornando mais o outro lado da história que ela se propôs e investiu a ser, ela vai amadurecendo esse outro lado do cérebro também? Ela vai adquirindo meio que a polaridade mais forte? Ela vai conseguir os dois lados? Aí. É justamente esse ponto que eu vou... Você bateu justamente na tecla, né? Olha que interessante. Bem, você bateu exatamente na tecla. Nós temos os dois hemisférios, né? Cada um com uma qualidade, um masculino e outro feminino. Mas a evolução do ser humano na parte neurológica e na parte espiritual vai fazendo o equilíbrio cada vez mais, a interação entre o masculino e o feminino. É isso? O que se chama do androginismo, né? Androginismo, né? Legal. E agora veja só que interessante, Fred. O que está acontecendo no nosso cérebro está acontecendo no mundo também. Porque nós temos agora uma fusão do Oriente com o Ocidente. Nós temos grandes conhecimentos do Oriente que foram trazidos para o Ocidente, através de HPB, através de... Então, está havendo uma grande fusão do Oriente com o Ocidente. O nosso mestre lá da Sociedade Brasileira de Biose, o professor Henrique de Souza, ele diz, isso ninguém fala, ele falou. Ele diz assim, olha, a Índia é a mãe da humanidade, o Egito é o pai da humanidade. Então, tudo que é lógico, dedutivo, da lógica do pensamento, vem do Egito. É a lógica, é o pensamento masculino, né? E tudo que vem da Índia vem pela processo da intuição, da percepção superior. Então, a Índia, ela tem um pensamento feminino, é isso? Mas esses dois elementos estão se fundindo no Oriente, no mundo, né? No terceiro milênio vai haver uma fusão entre esses dois elementos, o masculino. Então, o que está acontecendo no cérebro está acontecendo no planeta Terra também, porque o processo é único, é universal, né? Não é interessante isso? É muito interessante. Depois eu vou te perguntar a respeito do que está acontecendo mesmo agora, né? Se tem a ver com essa lógica do pensamento do novo milênio. Não, porque a gente está vivendo um momento, acho que o momento mais forte de enclausuramento pessoal é esse aqui, que a gente tem notícia nos últimos tempos, né? Exatamente. Nos últimos tempos mostrou-se que o ser humano tem que ter essa visão interna para conseguir trabalhar os fantasmas pessoais, as autodescobertas, as autovalorizações, enfim. E se a gente está de acordo com a sintonia do universo, o que é esperado para o futuro, então, para esse momento agora? Bom, o que é esperado no futuro é que, através de uma nova didática, o ser humano aprenda e comece a entender a si mesmo, né? A si mesmo. É um processo de interiorização, né? Entender a si mesmo. Mas não significa se fechar em si mesmo, não. Porque quando a pessoa entende a si mesma, ela se abre para o universo. É isso? Jesus falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sim, é verdade. É simples. Por quê? O que é se libertar? Libertar-se de nós mesmos. De nós mesmos, eu digo da personalidade. Não é isso? Já vemos aí o princípio do livre pensador, né? O livre pensador é livre de si mesmo também, né? Então, nós vamos já analisar isso aí. Então, é claro que, nesse sentido, existe os princípios da iniciação, né? Que hoje tem, na internet está cheio de notícias, etc., né? E existe uma tradição organizada. Eu não vou entrar em detalhe, porque o assunto é muito extenso. Então, vou dando apenas um breve resumo, né? Existe uma tradição organizada que nos traz o conhecimento do princípio da iniciação, né? E é necessário uma ligação a essa corrente de conhecimento, da tradição, para desenvolver um conhecimento interno, né? E é claro que sempre há uma necessidade do cuidado na escolha dessa tradição para fazer esse progresso na iniciação. E
A libertação, né? Então, torna-se muito difícil ao discípulo libertar-se da influência do poder negativo que está dentro dele mesmo, né? As provas iniciáticas preliminares do discípulo devem cortar um por um os laços que o prendiam ao poder negativo, da sua própria personalidade, né? Então, isso é muito importante, essa questão da iniciação, no sentido da libertação do indivíduo, né? Da libertação. Eu só quero dizer só um fato muito importante, falando em Jesus Cristo, né? Que foi um ser de enorme estatura espiritual, né? Ele esteve no deserto durante 40 dias. Durante 40 dias. E é dito no Evangelho que ele lutou contra Satanás. É isso? Satanás o tentou. Satanás dizia para ele, não, abandona essa ideia, vai viver a vida, tem muita riqueza no mundo, etc. Ele dizia, mas, na verdade, veja bem, olha que importante, na verdade, isso deve ser entendido de maneira iniciática. Jesus não venceu Satanás, ele venceu a si mesmo. Aquela coisa que tentava desviar ele do caminho era a personalidade dele. Então, ele próprio disse que ele venceu a si mesmo, né? Então ele voltou iluminado. Depois de 40 dias, ele voltou iluminado. Ele venceu a si mesmo. Walter, é possível, no caso de um avatar também, ter uma briga muito grande com a sua sombra, que nem o caso Cristo com ele? Com a sombra? Tem, mas todas. É uma luta universal, uma luta universal. É as sombras Agora, juntamente com o princípio básico. No nosso caso humano, esta luta ameniza-se ou termina quando o indivíduo torna-se um adepto. Isso aí, o futuro do ser humano é tornar-se uma raça de adeptos. E justamente quando ele torna um adepto, ele vence a si mesmo. Ele torna-se livre. Só para o pessoal entender em casa que não tem a linguagem eubiótica, iniciática, o que é um adepto? O adepto é aquele, veja bem, nós vamos agora, no próximo capítulo, no próximo entendimento, nós vamos ver aqui o pensamento conforme o pensamento iniciático. Eu já vou definir já que é um adepto, mas eu preciso dar apenas uns... Já eu vou definir o adepto. Então, é claro que a busca da iniciação é muito importante, né? Agora, a iniciação não visa despertar poderes superiores, de se tornar milagroso ou não. É vencer a si mesmo, né? Existem regras de iniciação. E somente pelo próprio esforço que o indivíduo atinge esse processo todo. Uma didática para o terceiro milênio é necessário, né? Eu somente quero dizer, a didática, falando da nossa universidade, duas coisas da universidade que nós temos. Didática para o terceiro milênio. A universidade, atualmente, ela não transforma o ser, não transforma. Ela dá apenas conhecimento. Apenas transmite conhecimento. O indivíduo sai do mesmo jeito que entra. Aliás, pode até sair pior. Porque ele tem aquele monte de conhecimento e vai usar o conhecimento para fins não nobres. Está cheio disso, né? Gente que tem doutorado, tem doutorado, e vários títulos, e não tem um comportamento nobre, né? Então, a universidade, pela nova didática, deve também trabalhar pela transformação do indivíduo, né? Isso é muito importante. A nova universidade do terceiro milênio, né? Então, isso é muito importante. Agora, seguindo, nós vemos um novo tópico, né? O pensamento conforme o conhecimento iniciado. Já respondendo a sua pergunta. Nós temos um corpo físico, resumidamente. Mas não é somente o corpo físico que existe, existem corpos hiperfísicos, segundo os conhecimentos do Oriente, né? Existe um veículo vital, um veículo astral, um veículo mental concreto, na personalidade, um veículo mental abstrato, superior, um veículo búdico e um veículo átmico, que é o nosso Cristo interno. Então, nós temos 7 corpos, um físico e mais 6 hiperfísicos. Então, é justamente agora respondendo esta pergunta que vocês fez do adepto, né? Então, isso aí, esquematicamente, nós podemos resumir num esquema... A maioria das pessoas já viram esse esquema em livros, etc. Um quaternário inferior e uma tríade superior. O quaternário inferior é o físico denso, o vital, o astral e o mental concreto. Isso forma a personalidade, né, do ser humano. E a tríade superior, justamente, significa a individualidade.
Justamente é mental sintético, Concreto. não, sintético, abstrato, o búdico e o Atman aqui em cima. É justamente aí que nós vemos essa polaridade do masculino com o feminino, né? No cérebro, né? Nós temos o mental superior sintético que está ligado com o poder masculino de entendimento. E o mental búdico, a parte búdica está ligado com a parte feminina de entendimento, que é a intuição. Agora, os dois se reunindo dá a formação de Atman, que é um conhecimento crístico, átmico, superior. Né? Agora, o que é um adepto? O que é um adepto? Nós consideramos esse quaternário inferior e a tríade superior. O adepto é aquele que conseguiu harmonizar esses dois. Harmonizar esses dois, o quaternário e o inferior. Ou seja, harmonizar a personalidade com a individualidade. Ele não exclui, não elimina nada, ele apenas harmoniza. E nós podemos, até esse quaternário, nós podemos transformar numa tríade. Nós podemos transformar num triângulo inferior e a tríade superior num triângulo superior. Ô, Walter. Só um momentinho. Se a gente unir esses dois, nós temos uma estrela com 6 pontas, o hexagrama. É o selo de Salomão. É o símbolo do adepto. E ele tem o direito de, se ele quiser escolher, encarnar ou não encarnar? Não. Quando o indivíduo torna-se adepto, ele quebra a roda de Sansara, que o Buda ensinou, a roda de ação e reação kármica, né? Então, ele não precisa mais reencarnar por ação kármica. Ele pode encarnar por missão. Só que aí não é mais o karma, chama-se Dharma. Dharma é a lei superior. Né? Ele encarna para executar o Dharma. O Dharma é uma lei cósmica. Né? Ele não vem resgatar o karma. Então, ele vem fazer um trabalho de auxiliar a humanidade no sentido do seu projeto evolutivo, espiritual. Então, é muito importante esse entendimento do adepto, né? Que tem uma profunda ligação com o entendimento do livre pensador. Nós vamos seguindo, né? Seguindo e vamos atingindo o momento de fazer essa questão toda, né? Uma outra coisa que eu quero dizer também, para complementar essa questão do entendimento hiperfísico, nós temos no nosso corpo físico, existem vibrações exteriores a nós, é isso? Egrégoras, são formações mentais que são formadas, né? E ondas de pensamento que nos cercam, é isso? Existem ondas de pensamento, as pessoas emitem ondas de pensamento do mundo inteiro, isso fica rolando, né? E isso pode nos afetar também. Nós podemos ser influenciados por essas ondas de pensamento. Se a pessoa não tiver controle de si mesma, ela pode ficar agregada a um pensamento desse, uma egrégora, e fazer até bobagem a esse respeito. Fazer bobagem, coisas que não são Depois eu quero te perguntar onde se encaixa um esquizofrênico e um mediúnico nisso daí. Exatamente. O esquizofrênico é uma doença, aí é doença mental, né? Distúrbio físico ou hiperfísico também, né? Isso é um detalhe, né? Mas é claro que isso aí está ligado com a lei do karma, né? Nada acontece por acaso. Se o indivíduo tem um problema de limitação, tem uma lei kármica agindo, significa que ele tem que aprender alguma coisa com essa situação. Eu estou perguntando isso para você porque ele pode ser, de repente, influenciado por algum pensamento, né? Pode, e aí, mas não só então. Mas não só esquizofrênico, a pessoa normal. Ela pode ser influenciada. Esses pensamentos ficam circulando. Agora, veja bem o seguinte, que interessante, pelo lado iniciático. O pensamento que nos circula de baixa vibração, ele tem um sentido antievolutivo. E o pensamento evolutivo de alta vibração tem um sentido evolutivo. Agora, dependendo da vibração do indivíduo, ele vai permitir ou não que esses pensamentos entrem na sua consciência. No teu campo. Se ele vibrar muito baixo, então ele fica vulnerável a essas vibrações inferiores. Se ele vibrar alto, vibrações espirituais, ele fica imune a essas influências mentais que ficam circulando por aí, né? Isso é muito importante. Então, é muito importante então, a vibração do indivíduo, né? No bem, no belo, no bom, no amor universal, né? na fraternidade, porque isso mantém ele num nível superior. Ele fica
blindado. Ele fica blindado das influências externas. Agora, se ele fica pensando coisas não adequadas, né? Tendo raiva, ódio, etc., das pessoas, fica nervoso e tal, a vibração dele fica baixa. Então, ele vai ser permeado por essas vibrações inferiores que vibram no mundo mental e astral. A gente pode sintetizar o que você está falando com uma palavra só. O homem não pode ser escravo de nada. Não pode, exatamente. Não é? Exatamente, não pode. Qualquer outra coisa que escravize ele, ou algum vício, ou algum pensamento, pronto. Ele se torna escravo daquilo e ferrou, né? Se torna escravo daquilo, exatamente. Então, isso é muito importante. Por isso que, nesse momento, inclusive, entra na questão do livre pensador, a vibração interna do indivíduo. Senão ele passa a ser influenciado por causas externas. Internas e externas. Nós vamos entrar mais em detalhes a esse respeito. Né? Então, nós vemos, então, é muito importante essa questão que nós estamos verificando das influências externas. Fred, às vezes o indivíduo, olha só que interessante, às vezes o indivíduo pode dizer assim, eu estou pensando, ele não está pensando, ele está sendo pensado. Ele não está pensando, ele está repetindo aquele pensamento que está penetrando no seu aura, na sua constituição interna. Então ele pensa que é o pensamento dele, mas não. Ele está repetindo aquilo que está invadindo a intimidade dele. Veja bem, isso está muito ligado com a questão do livre pensador. Né? Nesse caso, ele não é um livre pensador. Né? Ele está pensando, ele não pode dizer que é um livre pensador. Eu estou pensando. Ele não está pensando, ele está sendo influenciado. O que você está falando aí tem a ver até com aquelas descobertas do passado, onde o Ford, Harrison Ford, não, aquele descobridor lá, o que inventou os carros na época, né? Ele inventou o carro, mas na verdade já foi pensado o carro em outros 2 ou 3 lugares no planeta ao mesmo tempo. Ah, sim, assim, sim, Henry Ford. Não é Henry Ford, né? Henry Ford mesmo, né? Henry Ford, Então é isso daí, né? Porque o cara, já existe um pensamento, a gente não sabe se veio dos mundos internos ou não, mas provavelmente deve ter sido, né? Para alavancar o processo evolutivo. Aí vem através dos chakras da Terra, através dos umbigos diretamente com o planeta, e aí chega a ideia para cá, alguém pega essa ideia que está no plano astral, né, no plano mental, absorve aquilo, e pode ser 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo fazendo isso, né? Então, aí que tá. Então, nenhum dos 2 ou 3, na verdade, tem pensamento próprio, porque captou uma ideia que já estava no plano. Não tem. Às vezes a pessoa pensa que está pensando. Pensa que então, essas influências... Essas influências mentais... Aquilo que o Descartes falou, penso, logo existo. Agora, precisa saber se o pensamento é dele mesmo, né? Então. Penso, logo existo. Agora, pode ser, muitas vezes, que esses pensamentos entram em mim e me fazem pensar que eu sou algo que eu não sou. Então, é por isso que penso, logo eu penso que existo. Por isso que eu falei, penso, logo eu penso que existe. Isso, se eu estivesse sendo influenciado por pensamento externo, né? Porque assim, esse é o fato, né? Esse é o fato. Depois nós vamos mais adiante e vemos evidências claras a esse respeito, dessas influências externas que nós temos. Né? Tá bom. Tudo bem? Então, aliás, eu só quero fazer um comentário. O Henry Ford introduziu no mundo uma coisa fantástica que foi a linha de montagem. Não existia linha de montagem, né? Então, o carro é feito às peças e vai sendo feito a linha de montagem. Eu quero dizer que o universo trabalha como uma linha de montagem. Né? As peças são feitas e são encaixadas. Aliás, hoje, para quem quiser pesquisar, pode pesquisar na internet um ramo da ciência chamado Intelligent Designer. Intelligent Designer. Design quer dizer projeto, né? Inteligente. Projeto inteligente. Tem muitos cientistas que estão pesquisando essa questão e veem que o universo funciona como uma linha de montagem. As peças são produzidas individualmente, depois elas são acopladas. Né? Hoje não existe fábrica de carro, né? Existem montadoras. Não existe fábrica de carro, existem montadoras. Os engenheiros mandam os projetos, é feito em diversas firmas as peças,
as peças são enviadas para o montador e eles montam o carro. É isso aí. E agora, diga-se de passagem, que o Japão também já inventou os voadores, né? Os voadores também. Agora, logo, logo vamos ter os Jetsons ao vivo e a cores rolando aí. Também. Agora aqui, a parte 6. Já estamos na parte 6. Né? Liberdade de pensamento conforme divulgado na internet. Agora o bicho pega, né, que diz assim. Veja bem, eu vou citar alguns pensamentos que eu coletei na internet. Não me falaram, eu fui na internet pesquisando e vendo as definições que diversas correntes, diversos sites, etc., dão a respeito do livre pensamento. Olha só. Tá. Olha só uma das definições. Aquele que duvida ou nega dogmas religiosos. Tem um site que fala isso, que ser livre pensador é isso. Aquele que duvida ou nega dogmas não tem nada a ver. Nada a ver. Outra afirmação. Disse indivíduo cujas opiniões a respeito da religiosidade são formadas com base na razão, independente de qualquer autoridade. Não tem nada a ver também. Não tem nada a ver. Então, agora uma outra definição da internet. Hein? Pessoa que não se deixa influenciar por outras, que segue apenas a própria razão, especialmente em assuntos religiosos. Sempre a religião está no meio, né? Eu quero dizer que livre pensador ou livre pensar, também na internet, foi um movimento surgido em meados do século XVIII e século XIX, cuja meta era desenvolver o raciocínio liberto e em contraposição a qualquer influência de ideias preconcebidas, desenvolvendo assim pressupostos científicos e filosóficos livres de qualquer elementos dogmáticos. Isso aí, é claro que isto aí tem a sua razão, são os iluministas. Né? Século XVIII, é isso? Os iluministas começaram seu trabalho, mas os iluministas não negaram a religião. Não negaram. Eles não negavam Deus. Eles diziam apenas, não se deve misturar a lógica, a razão com o dogma. Cada um no seu caminho. É isso? Eles não negavam mesmo. Existiam muitos iluministas que tinham a sua religião, etc. O contrário, depois do positivismo, com Augusto Comte, aí é diferente. Augusto Comte não foi radical. Ele diz, Deus não existe. É isso? Ele diz até o seguinte, que mitologia é a infância da humanidade. Né? Ele dá três elementos para a evolução humana. Primeiro, mitologia é a infância da humanidade. É isso? Aí ele diz assim, o segundo passo é a metafísica, é o desenvolvimento do conhecimento superior. E no final é a ciência acadêmica, que é o ponto máximo da ciência, do conhecimento humano. Claro que não é. Não é. O Augusto Comte foi um pensador de enorme valor, né? Mas é claro que, nesse ponto, ele estava equivocado. E nós pagamos um preço muito caro porque nega-se a divindade pelo positivismo. Né? Então, mas isso, na nova didática, isso vai ser reconciliado no futuro. Né? Outra afirmação. O livre pensamento é a visão de que as opiniões devem ser sempre baseadas nos fatos, na razão e na lógica, e não na autoridade, tradição ou dogmas. Então, agora tem até na internet, diz assim, o livre pensamento, olha só, se assenta em 4 princípios básicos, está na internet. É anticlerical, por recusa a qualquer intermissão das religiões na sociedade secular e nas instituições republicanas. Não é assim, não é. Isso aí não é ser livre pensador. Isso. Então, é antirreligioso. Olha só o que tem na internet. O livre pensador é antirreligioso porque considera a religião como uma das principais fontes de opressão e obscurantismo da humanidade. Isso está na internet. Está na internet. Ele considera que o homem deve conquistar a felicidade enquanto está vivo e não em um pseudo-paraíso extraterrestre. Ele recusa qualquer verdade revelada, desafia qualquer dogma e reivindica uma total liberdade de pensamento. Quer dizer, é uma definição que está na internet e tem muita gente que acredita nisso, mas é totalmente falso. É um fake news. Mas é o que eu te falei. Logo a gente começou a conversar, eu te falei disso, lembra? Como é que vai ser a base do livre pensador se o conceito que está na internet explícito como fake news é tudo uma aberração, é tudo distorcido? Outro 4, porque isso está na internet, olha. Terceiro ponto do livre pensamento. É antimilitarista, os recusa que os povos se matem uns aos outros por interesses que não são deles.
clamando pelo desarmamento unilateral e internacionalista, porque coloca acima de todo o interesse dos povos. Pacifista, o livre pensamento é um membro das forças livres da paz. Até certo ponto está certo, mas as forças armadas são necessárias em todo o país, né? Todo país tem que ter forças armadas para defesa do ambiente. A força armada, não estou dizendo para ditadura, mas para manter a ordem, né? Isso em qualquer país isso é importante. Né? Sim. E o quinto ponto é anticapitalista. O quinto ponto do pensador, está na internet. É anticapitalista, pois recusa qualquer exploração econômica que, como opressão política e religiosa, só tem por objetivo submeter os indivíduos em detrimento de seus legítimos direitos. Social, ela propugna pela completa emancipação dos indivíduos. Eu quero chamar a atenção agora uma atenção de tudo isso que nós vemos. Existe, agora, pelo lado, eu vou fazer apenas um comentário colocando isso no sentido, vamos dizer assim, no sentido de transcendental. Né? Existem dois grandes conjuntos de pensamentos. Né? Existe a ideia e a ideologia. É isso? Então, o livre pensador não se liga a ideologias. Não, ele não pode se ligar a ideologias. Se ele estiver subordinado à ideologia, eu nem vou citar o que é ideologia, né? Não vou citar, porque aí tem uma lista. Mas ideologia, em princípio, é um movimento que satisfaz os interesses de um grupo de pessoas, ou de países, ou de econômicos também, financeiros, isso é ideologia. Ideologia, né? Então, não é isso. O importante para o terceiro milenio é a ideia. Isso baseado em Platão e Aristóteles. Por quê? A ideologia ela faz parte da personalidade, interesse da personalidade, egoísmo, etc. Né? A ideia não, ela faz parte da tríade superior. Então, uma ideia é válida aqui na nossa galáxia, em outra galáxia distante, é válida em todas as galáxias do universo. Ela tem uma validade universal. E a ideologia não. É isso? O nosso mestre até fala, né? Numa revelação, ele diz: a ideologia é negação da teosofia. Isso é muito importante para a pessoa ter em mente essa questão da uma visão de terceiro milênio, né? Isso é muito importante. Dar o valor à ideia, isso é muito importante. Uhum. Então, tanto que nas minhas palestras eu falo, inclusive na questão das eleições, né? Fazendo um link, eles fazem muito em democracia, né? Então eu falo que o futuro da humanidade no terceiro milênio, no determinado ponto, não é mais votar em pessoas, mas votar em ideias. Votar em ideias. Por quê? Quando eu voto em pessoas, eu voto em ideologias. Uhum. Né? Então ele é de direita. E a gente está vendo, Walter, no momento atual, como isso tem acirrado ânimos, né? Então as pessoas têm as pessoas têm brigado, as pessoas têm feito relações assim tempestuosas umas com as outras por causa disso, das ideologias políticas, partidárias, filosóficas. E outros filosóficos, e outros tipos de ideologia. Né? Então, a ideologia ela está ligada com a personalidade. Então, uma coisa que eu falo, né, derivada desse conhecimento, que no futuro, que eu espero que seja breve, nós voltaremos em ideias. Tanto que no mundo inteiro, não é só no Brasil, nos Estados Unidos, tem justamente aquele que faz. Como é que ele faz a propaganda política, né? Como é que se chama? Aquele que faz a propaganda política do indivíduo, né? Tem um nome específico, né? O marketing. Marqueteiro político. Então, ele pega o indivíduo, torna o indivíduo um santo. Ele inventa. Fake news nós estamos falando. É fake news. Ele pega um bandido e transforma ele num santo. Ele pega um bandido e transforma num santo. E as pessoas acreditam. O nosso sistema político é assim. Nosso sistema que governa a gente é assim. Olha, eu não estou falando do Brasil, eu estou falando do planeta Terra. No planeta Terra tem muito bandido que se prontifica a um cargo público e é eleito. Por quê? Porque fake news, né? É jogado aquelas ideias erradas, e até acho que o marketing político é uma coisa que tem que ser exterminada da face da Terra. Né?
exterminado. Isso aí deveria acabar. Na verdade, o fake não todo. Você é sabe que até... Eu considero, o marqueteiro político, eu considero uma atitude criminosa. Criminosa. Isso tem que ser considerado criminoso. Ele mente e transforma o indivíduo num santo. Então, isso... Walter, isso dentro da sua filosofia, desse conceito seu aí, esse cara que ele defendeu, que ele mentiu, que ele fez um fake news para ser votado, e se caso o cara vote e entre, que ganhe a eleição, ele pode destruir uma nação inteira, graças também ao marketing desse cara. Exatamente. Olha o karma que tem esse cara, gente. Olha o karma dele. Exatamente. E nós vimos isso através da história, né? Nós vimos isso aí na história. Lá na Rússia, na União Soviética, no Hitler, né? Uhum. A questão do pensamento não é direita nem esquerda, isso já acabou, não existe mais isso. Direita e esquerda acabou com a queda do Muro de Berlim. Nós agora temos que pensar no terceiro milênio. Direita e esquerda é coisa do passado, acabou no século XX. Nós temos que repensar a humanidade no sentido da ideia. A ideia proporcionando o bem-estar público, a fraternidade, o amor ao próximo e assim por diante, seguindo os ensinamentos dos grandes mestres. Né? Isso é didática para o terceiro milênio. Né? Tudo bem? Mas vamos continuar. Uhum. A liberdade de pensamento conforme o conhecimento acadêmico, né? A parte 7, né? Então, a liberdade, o pensamento acadêmico, ele se baseia na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Todo indivíduo tem direitos. Né? Também, eu digo que no terceiro milênio tem que haver uma declaração dos deveres humanos, não só dos direitos. A ONU não vai fazer isso, ela tem que ser reformulada. Essa aí já era. A ONU já era, né? Já era como tudo, né? Como tudo que a gente está vendo aí, como tudo. A ONU é uma instituição falida, não tem mais nada para oferecer para a humanidade. Aliás, eu acho que nunca ofereceu nada, né? Então, a ONU, uma organização mundial que vai cuidar dos interesses da humanidade, ela deve tratar da Declaração Universal dos Deveres Humanos também. Porque nós não temos só direitos, temos deveres a cumprir. E somente tem direito a direitos, foi até uma expressão, né, uma ênfase, né? Somente tem direitos aquele que cumpre seus deveres, é evidente, né? Claro, o indivíduo que não cumpre direitos, ele não tem moral para exigir seus direitos, né? Então, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento não deve ser confundida com a liberdade de expressão. É isso? Então, isso aí dito, eu já falei no iluminismo, né? Nos ideais iluministas, né? Então, eu devo dizer que o pensamento ele não pode ser livre expressamente, né? Aliás, o próprio direito nacional e internacional limita a capacidade do indivíduo de expressar o seu pensamento, porque ele não pode expressar um pensamento em detrimento do seu próximo, né? Difamando. Não, ele tem que ter cuidado, ele pode até ser processado, né? Pelo outro, né? Mas então, hoje em dia, Walter, isso aí, hoje em dia, você sabe muito bem como é que está, né? Está tudo descambado, tá tudo... Então, a liberdade de pensamento é matéria que engloba várias disciplinas do direito, como o direito civil, o direito penal e, principalmente, o direito constitucional. Não é verdade? Então, veja bem a liberdade de pensamento, né? Então, tem o conceito de liberdade sob o aspecto jurídico, né? Agora, nós sabemos que a possibilidade de pensar está contida em todas as pessoas que gozam de saúde mental e possuem o mínimo de discernimento. Por exemplo, ninguém pode me proibir de pensar. Ninguém pode me proibir de pensar. Porque o pensamento está dentro de mim. Eu penso o que eu quiser. Não é verdade? Agora, eu tenho que discernir aquilo que é meu pensamento e aquilo que está vindo de fora. Isso é muito importante. Walter, o que você está falando aí, agora está se potencializando de uma forma diferente. O Elon Musk, que acho que você já deve ter ouvido falar dele, que ele é o dono do Tesla lá fora e tal, sim. Ele tá com aquele chip que ele quer implantar nas pessoas com a desculpa de que aquilo pode servir para ajudar em doenças futuras, tratar um monte de aspectos de saúde do ser humano e babá. Isso, na verdade, a gente não sabe que controle eles vão ter sobre isso, porque eles podem implantar alguma ideia que eles quiserem lá dentro, jogam para a gente como sendo uma coisa normal. A gente, para pensar que aquilo é nosso, a gente vai incorporar isso dentro do
no nosso sistema e pronto. Então, a gente está vivendo um momento muito delicado da tecnologia, com uma humanidade muito ainda infantil para absorver aspectos importantíssimos dentro da tecnologia, dentro da ciência, que a gente não sabe para que fim a gente vai levar com tudo isso. É verdade, exatamente. A gente não sabe até onde vai toda essa estrada aí, a gente não tem nem ideia. Exatamente. Pode ser uma grande loucura, na verdade, tudo isso. Né? Exatamente. Então, a gente pode dizer que a liberdade de pensar, pela via acadêmica, né, a liberdade de pensar é totalmente livre, cabendo a cada pessoa controlar aquilo que pretende exteriorizar. Ou seja, no momento que um pensamento deixa de ser um sentimento interno de cada um e passa a ser expresso na forma escrita e falada, ou qualquer outra maneira da expressão, o direito passa a impor limites. Quer dizer, tem limitação da expressão do pensar. Né? Então, as reflexões. O pensamento é um direito totalmente livre. Qualquer pessoa pode pensar e refletir sobre o assunto que quiser e ter a opinião que bem entender. Mas, assim, ninguém pode proibir alguém de pensar. Uhum. A lei não pode proibir uma pessoa de pensar, não tem mecanismo. Não tem lógica para isso. Eu vou impedir o jeito de pensar? Não pode. Agora, a lei pode impedir que a pessoa expresse seu pensamento, desde que esse pensamento seja injurioso e venha atacar a moral de uma outra pessoa. Né? Então, isso aí a lei tem um mecanismo para coibir esses fatos. Né? Então, nesse sistema, as consequências podem ser tanto relacionadas ao direito civil e até mesmo ao direito penal. Então, a gente vê que tem uma implicação muito grande, né, na questão. Agora, a liberdade de pensamento conforme o conhecimento iniciático, né, a parte 8. Nós já estamos nos encaminhando para o fechamento dessa questão. Né? Tá. A questão do livre pensador não consiste somente no fato do exercício do pensar, mas sim na questão da consciência de liberdade. É isso. Portanto, o foco não é o fato de exercer o livre pensamento, mas sim na plena liberdade. E, de fato, a liberdade não está relacionada com o mundo externo, mas sim na liberdade que o indivíduo tem com relação às suas possíveis limitações de ordem intelectual, emocional ou, em condição mais extrema, na psicopatologia. Logo, a questão não é de liberdade, a questão é ser livre de si mesmo. E nós sabemos que nós temos opiniões que vêm da infância, né? Às vezes, traumas de infância e determinados fatos, aquilo fixa, cristaliza-se na nossa mente e a gente tem que mudar isso aí. É um processo de autoconhecimento, né? A pessoa tem uma ideia arraigada sobre um determinado assunto e não é verdadeiro aquilo, é trauma, né? Aí, inclusive, partindo para a psicopatologia, como você falou anteriormente, psicopatologia. Aí precisa de tratamento. Agora, para resumir, existe uma liberdade externa e uma liberdade interna. A liberdade externa, liberdade de pensamento e liberdade de expressão. É isso? O cidadão pode expressar seus sentimentos, respeitando as leis vigentes. Agora, a liberdade interna, liberdade de pensamento é dada pela consciência interna. A falsa percepção de liberdade de pensamento é produzida por limitações de ordem mental, emocional ou psicopatológica. A pessoa, né, um ser que tem um problema de psicopatologia, ele pensa, ele deve imaginar que o pensamento dele é super extraordinário, mas não é. É derivado dos seus traumas, das coisas. Né? Então, tudo isso é muito importante para o entendimento dessa ligação entre o interno e o externo. Né? Dessa forma, a falsa liberdade de pensamento é produzida pela consciência ainda não liberta de si mesma. Né? O maior salto de liberdade do pensamento, no âmbito interno, é alcançado quando a consciência consegue libertar das suas próprias limitações. Essa conquista dá-se pelo autoconhecimento através do processo iniciático. É o caminho do adeptado. É o encontro do mestre dentro de si mesmo. Aí sim, importante, né? Então, aqui, é claro que nós vemos que, pelo conhecimento iniciático, então nós temos influências internas e externas. Nós já falamos disso. São fatores externos, opiniões que vêm, que circulam por aí, e também questões internas. Não somente das nossas próprias limitações de entendimento, mas por introduções de pensamentos que não são nossos, e penetram no nosso mundo mental
e nos fazem pensar daquela maneira, né? Então, é muito importante. Eu posso, então, nós podemos fazer, assim, fatores limitantes internos. Vamos falar dos fatores internos, né? Olha, coisas que limitam a capacidade interna do indivíduo raciocinar com liberdade. Educação falha, caráter mal formado, traumas psicológicos, os temperamentos, tem uma influência, problemas neurológicos, nidanas, que são coisas do passado, que ficaram armazenadas dentro dele, a psicopatologia, a ausência de autoconhecimento, ou então a evolução primitiva. O indivíduo tem uma evolução primitiva, não está ainda no nível da evolução padrão, né, média da humanidade. Então, assim, interessante. Agora, então, existem esses fatores internos que norteiam e influenciam muito a nossa capacidade de pensar. Né? Pois não, pois não, pois não. Não, Walter, eu tenho um gancho para fazer sobre isso que você está falando, que é muito importante. Tem o aporte que as pessoas podem jogar para os seres que eles querem dentro das empresas, ou no trabalho de coach, ou o que quer que seja, que eles podem potencializar o sujeito ou pode detonar. A ciência ela fez um teste, não, fizeram vários testes nesse sentido, sobre o poder da sugestão. Quando você manda uma sugestão para o sujeito, para aquele grupo de pessoas, dividido em duas partes, né? Um recebe a sugestão e o outro não recebe nada. O grupo que recebe a sugestão dizendo que não consegue resolver aquelas questões que são muito difíceis e complicadas, quase que 100% daquele grupo não resolve mesmo. Exatamente. Aquele outro grupo que está à parte, colocado do lado, mas que não recebeu essa informação, que não tem nenhuma influência nesse sentido, todos eles, quase que 100% deles, resolvem a questão. Então, significa que a gente o tempo todo bombardeado pelas sugestões, bombardeado pelos aportes que nos colocam, né? E isso a gente pensa que não tem influência, mas tem pelo nosso inconsciente, a gente vai sendo absorvido, né, por essas coisas e vai dentro do nosso inconsciente e fica lá, adormecido. E a gente acaba trabalhando, acaba vivendo, acaba amando e tal. Na verdade, a gente é influenciado quase que o tempo todo. Exatamente. Então, é importante você saber quais são os mecanismos de defesa para você não receber esses aportes ou essas sugestões, ou até as próprias autossugestões, que eu não estou nem falando de sabotagem, hein? Quando a gente fala sobre sabotagem pessoal, a coisa já vai para outro caminho. Então, essa questão aí que você está falando é uma questão, o livre pensador ele tem que estar muito consciente exatamente do que ele está fazendo, por isso que ele tem que estar muito ligado no que ele está fazendo, para ele realmente não ter esses problemas no meio do caminho que ele está absorvendo, porque a sugestão ela vai atrapalhar totalmente o percurso dele. Exatamente. Vai quebrar, né, toda a linha de raciocínio que ele tem. Exatamente, é isso mesmo. O raciocínio é esse mesmo. Então, nós temos, assim, fatores internos e externos que limitam a nossa capacidade de ser livre pensador. Né? Ora, fatores limitantes externos que influenciam a nossa capacidade de pensamento. Literatura, o rádio, a TV, jornais e revistas, ideias várias de pessoas da mídia, influência governamental, traumas sociais ou psicossociais e sistema legal vigente. Aliás, eu vou fazer apenas um comentário de algo que eu acho horrível. É horrível. É uma coisa que deve ser banida também do nosso vocabulário e da nossa sociedade. É o chamado formadores de opinião. Isso é uma atitude criminosa. Ele é um grande formador de opinião. Sabe o que é isso? Ele está colocando na cabeça das pessoas as ideias dele. Então, não é formador de opinião, não tem mérito nisso. Agora, o indivíduo, em vez de ser formador de opinião, ele tem que ajudar as pessoas a tirarem as suas próprias conclusões. Exatamente. Esse é o problema. Então, o indivíduo, na rádio, ele tem que ajudar as pessoas, dar elementos para que as pessoas reflitam e tirem as suas próprias conclusões. É isso? Aliás, tem tem muitos chamados digital influencers, né? Os influenciadores digitais aí que fazem esse papel aí. Me lembra aquele grande estadista da Segunda Guerra Mundial, o inglês lá. Como é o nome dele? O grande estadista inglês, agora sabe como escapou o nome dele? Winston Churchill? Winston Churchill. Winston Churchill. Aliás,
disse, e eu também acredito, que foi o maior estadista que a humanidade já conheceu. Conheceu, Eu não entendo. Foi o maior estadista que a humanidade já conheceu, Winston Churchill. Então, ele falou o seguinte, na década de 40, ele falou o seguinte, olha que interessante, ele disse, não existe opinião pública, o que existe é opinião publicada. Ele falou isso, já na década de 40. Não existe opinião pública, o que existe é opinião publicada. É o fake news. Agora, hoje tem uma grande trabalho para a gente identificar o que é certo, o que é errado. Fake news sempre existiu, né? Desde a antiguidade, né? É mentira, é mentira. Deram o nome de fake news agora, rotularam de fake news, mas é mentira. Não é isso? Então, a pessoa ouve a notícia e acredita naquilo. Acredita, sim, vai repetindo aquilo, né? Então, a pessoa precisa ter muito cuidado com digerir essas notícias e ver a fonte, ver quem fez, quem não fez, se comparar as fontes, etc., né? E opiniões, para tirar suas. Então, esse é muito importante. Esses são os fatores limitantes que vêm de fora. E os fatores limitantes que vêm internamente. Egrégoras negativas, que influenciam o comportamento do indivíduo, são formações mentais, né? Influências mentais dispersas no hiperfísico, são correntes de pensamento. O pensamento fica vibrando no mundo mental e entra na nossa consciência. Submissão hiperfísica mental ou mental, né? É isso? Por isso que vem o nome de mentecapto. O que é mentecapto? Aquele que é capturado mentalmente, né? Aquele que foi capturado mentalmente. Então, o indivíduo que fica repetindo a ideia dos outros é um mentecapto. Ele é capturado pelas ideias dos outros. Né? A ação de força de forma de pensamento, a ação de camarupas, que são entidades não humanas que agem no mundo hiperfísico, estão sempre ali. Agora, é claro que para se libertar, para não ser atacado por um camarupa, para ser auxiliado por um camarupa, é só manter um nível superior vibratório, né? Um nível vibratório superior. Né? Influência negativa de grupos ou tradições degeneradas, influências subliminares várias. Aliás, foi proibido, inclusive, até a propaganda subliminar. Né? Isso na década de 40. Foi proibido numas, né, Walter? Até hoje eles fazem isso. Até hoje eles fazem isso. Faziam propaganda subliminar de um determinado produto, eu não vou citar, na década de 40, no cinema. Eles passavam um flash bem rápido de um determinado refrigerante. Aí a pessoa saía de lá e ia comprar um refrigerante. E eles viram que as vendas aumentaram. Propaganda subliminar, isso é proibido. Proibido. É isso. Propaganda subliminar. Tem uma TV que fez isso aqui. Também. Muito conhecida também que fez isso aqui. Muito conhecida fez, exatamente. Então, aquele flash subliminar, a nossa consciência objetiva não percebe, mas ela entra na consciência e provoca um desejo, né? uma tendência para fazer alguma coisa. Isso é proibido por lei, a propaganda subliminar. Então, o perfil do verdadeiro pensador é a maneira iniciática. Aquele que venceu as limitações com relação às imposições internas e externas. Isso. Então, o livre pensador é aquele que se libertou das influências internas e externas. Normalmente, as definições dizem que o livre pensador é aquele que não segue as orientações externas. Não é verdade. Ele não deve seguir as orientações externas e internas. Né? Então, ele fez a sua transformação interna, tornou-se livre do que se chama as idiosincrasias, né? Relativo ao desequilíbrio entre temperamentos. Isso. Passou da esfera da predominância do quaternário inferior, como nós falamos, para a tríade superior. É livre das limitações mentais, emocionais e psicopatológicas. É isso. Então, ele percebe, em resumo, o pensar é livre e incontrolável, mas o livre pensar não define por si mesmo a natureza do livre pensador. É isso. O livre pensador não é aquele que pensa o que quer, é aquele que pensa de maneira livre de influências internas e externas. Né? O livre pensador atua em um nível universal, desvinculado da personalidade. O livre pensador é aquele que libertou-se definitivamente das suas limitações humanas. Daí, de tal forma que o livre pensamento é válido na Terra e em qualquer região do universo físico ou hiperfísico. É isso?
então está em sintonia com a obra universal, com o universo. Né? Então, Legal. é por isso que o tema é esse. Afinal, o que é ser livre pensador? Retornando àquela pergunta que nós fizemos anteriormente, a pessoa diz assim, eu sou um livre pensador. Primeiro, a pessoa pode falar, eu sou um livre pensador. E a gente pergunta, será que é mesmo? Será que é mesmo? Não se sabe, né? Aí precisa ir a fundo, né? Agora, é importante, agora terminando essa nossa apresentação, a expansão do estado de consciência, né? O autoconhecimento determina a expansão da consciência e traça caminhos evolutivos luminosos para a humanidade. Não é isso? Verifiquemos, então, algo interessante. Eu vou fazer proposições interessantes na questão das autotransformações. Se um ser humano não entender a si mesmo, não conseguirá entender seus semelhantes. Segundo, se um ser humano não se der bem consigo mesmo, jamais se dará bem com os outros. Ele precisa dar-se bem consigo mesmo. Se um ser humano sentir-se bem com seu silêncio interno, jamais sofrerá solidão. Se um ser humano não consegue perdoar a si mesmo, jamais conseguirá perdoar os outros. Existe uma psicopatologia de pessoas que não se perdoam a si mesmas. Elas ficam se autoflagelando a vida inteira. Né? É verdade. Se o ser humano não amar a si mesmo, jamais poderá amar seu semelhante. É isso? Jesus, né? Ama seu próximo como a ti mesmo. Claro, mais claro que isso é impossível. Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor é esse. Né? Esta última revelação nos leva ao Cristo. Né? Agora, para finalizar, nós temos a intuição. Né? Pelo raciocínio acadêmico, nós temos que a expansão do conhecimento científico vai se dar pela razão, pela lógica, pela evolução do conhecimento, da tecnologia, etc. Né? Mas, na verdade, o caminho que vai liberar o cientista para as grandes conquistas futuras será o autoconhecimento. Ele precisa mergulhar dentro de si mesmo, porque ele desenvolve a intuição. É isso? Existem coisas no universo que a lógica não tem acesso, nem a matemática, né? Porque está fora do tempo e do espaço. A física quântica já está falando isso. Né? O tempo e o espaço não existem. E bate exatamente com o conhecimento transcendental. Né? Então, a transformação interna é muito importante para o futuro da ciência. Né? E aí, claro que eu só quero fazer um comentário sobre o livre-arbítrio, finalizando, né? O livre-arbítrio. A gente sabe na teoria iniciática que houve um momento em que o ser humano, ao se formar o ser humano, ele adquiriu a possibilidade do livre-arbítrio. Só que eu quero dar uma coisa muito importante. O livre-arbítrio não é uma doação da divindade, é uma conquista. O indivíduo conquista o livre-arbítrio. E eu devo dizer que grande parte da humanidade não exerce o livre-arbítrio. É uma grande verdade. Grande parte da humanidade não exerce o livre-arbítrio. É isso? Então, o agente religioso fala uma coisa, ele acredita no dogma e fica repetindo aquilo. Ou pior ainda, né? O chefe dele, o chefe do terrorista, manda ele pôr umas bombas na cintura e explodir um grupo de pessoas, ele se explode lá. Tem livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio. É isso. Porque mas tem a sugestão, mas tem a sugestão. Ele está preso aqui. Ele devia dizer para o chefe dele, não, por quê? Por que eu devo fazer isso? Me explique por quê. Esse é o livre-arbítrio, né? Mas não. Ele está preso está escravizado aquele pensamento que lhe invadiu a cabeça e não consegue se libertar. É isso? Então, agora vamos concluindo, né? Já estamos chegando no ponto, né? Passando aqui. Temos uma hora e 15, né? Agora já vou encerrar, depois de encerrar. Pensar é como respirar, é fundamental e inalienável para a existência do ser humano. Mas, assim como respirar, a qualidade do pensar está relacionada com a natureza interna do pensador e com a qualidade do ambiente no qual está inserido. Existe o respirar bem e a qualidade do ambiente no qual se respira. É verdade? Não é somente respirar, é preciso respirar num ambiente adequado. O ar puro. Portanto, uma respiração saudável, são necessários bons hábitos respiratórios e escolha de ambientes adequados para a respiração, ou seja, de lugares não poluídos. Assim também a mente. O exercício da mente é necessário que a pessoa cuide
de não ficar ligado a ambientes poluídos mentalmente, né? Então, então fica a pergunta: o que é ser realmente um livre pensador? Podemos tentar responder através, terminando, né? Podemos tentar responder através dos fundamentos da filosofia transcendental cósmica ensinada nas escolas de iniciação. O pensar não é somente uma função orgânica originada no processo evolutivo que vai surgir o cérebro humano e todo o sistema neurovegetativo. Houve a imersão da projeção da consciência divina no plano denso da matéria, com consequente adormecimento da consciência dessa projeção. A humanidade surgiu com a ativação da tríade superior, como nós falamos, e a abertura para a total possibilidade de pensar. Entretanto, o pensamento humano tem uma longa trajetória a seguir ainda, visando sua libertação da influência dos corpos densos e das mais diversas vibrações vitais, emocionais e mentais que o cercam. Portanto, para responder à pergunta, afinal, o que é livre pensador, temos que lançar mão dos conhecimentos iniciáticos. Em nível humano, popular ou acadêmico, poderemos, em hipótese, afirmar que entre os seres humanos existem os que são e os que não são livres pensadores. Mas em nível iniciático, podemos dizer, em consequência, dos conhecimentos ocultos, que a resposta não seria apenas detectar aqueles que pensam, mas aqueles que pensam, não pensam livremente. A condição do livre pensador é construída dentro de cada ser humano, dentro do processo evolutivo. De tal forma, podemos estabelecer um conhecimento iniciático que o livre pensador está sendo construído dentro de cada um de nós, à medida que cada um vai se libertando das influências exteriores e interiores, ou seja, vai se libertando das influências externas e principalmente das influências e limitações da sua própria personalidade. Eu só quero, resumindo, né? Eu quero citar uma frase do mestre que eu sigo na Eubiose, o professor Henrique José de Souza, né? Ele, numa das revelações, para encerrar a nossa exposição, ele diz, olha o que ele falou: a verdadeira iniciação é aquela que obriga o homem a descobrir por si mesmo, pela meditação, o que não pode, desde logo, ser desvendado diante de seus olhos nublados pelos densos véus da matéria em que se acha envolvido. Daí a frase: do ilusório conduz-me ao real, das trevas à luz, da morte à imortalidade. Finalizando com essa expressão do nosso mestre, e a questão do livre. Então, o livre pensador tem que ser livre das influências internas e externas. Agora, para isso, para concluir, o indivíduo vai ser realmente um livre pensador plenamente quando ele se tornar um adepto. Então, e esse caminho é um caminho longo, claro, mas a gente está vivendo agora esse bombardeio, né, que é um bombardeio de fakes, e também de muitas influências, inclusive em todos os sentidos. As influências, elas estão por todo lado. Estão no mundo digital, estão no mundo presencial, estão nas mídias que você tem, as mídias sociais, né, as televisões, as rádios, tudo, eles realmente têm essa tendência a manipular você, a comprar um produto, a pensar diferente, a filosoficamente entrar no partido, a filosoficamente comprar uma briga ambiental ou não, a filosoficamente achar que existam seres ou não conosco, então vamos tentar pensar nesse sentido como irmandade. A gente, não estou discutindo aqui que existam ou não existam seres extraterrestres, não é questão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se a gente não consegue nem pensar e viver bem como irmãos que somos, imagine quando realmente tiver escancarado que não estamos sozinhos e eles estão aqui conosco de frente. Quer dizer, a gente não consegue nem harmonizar o nosso semelhante conosco. Imagine pensar algo tão maior, viver algo tão maior, né? Então, tá bom. O recado foi muito legal, foi necessário, foi essencial. Um recado muito interessante, né, a respeito do livre pensamento. Aí leva a pessoa a dizer, quando ela for dizer que eu sou um livre pensador, precisa analisar realmente se é o mesmo ou não é, né? Pois aí. Bom, Walter, eu fico lisonjeado aqui em tê-lo conosco. Eu também obrigado, agradeço muito a oportunidade. Vamos fazer um novo tema, a gente vai fazer essa abordagem. Qual que é o próximo tema que nós vamos abordar agora, Walter? É didática para o terceiro milênio. Então, didática para o terceiro milênio. Nós vamos exatamente localizar esse aspecto, né?
como que a humanidade pode evoluir através de uma nova didática. Isso realmente é uma reconstrução de tudo, uma reconstrução. Tá. De todo o processo de comportamento, de entendimento, etc. Tá. Então, pessoal, fiquem conosco. A gente tem o Dr. Walter de novo, o professor Walter conosco, em mais esse tema muito legal, e a gente vai abordar agora com ele, e logo, logo vocês vão acompanhar conosco também, tá bom? Obrigado, Tá, gente. muito obrigado mais uma obrigado. vez Obrigado, até pela mais. conexão.